Olá pessoal, bem, hoje vamos falar daquilo que é considerado como realmente muito importante para muitas pessoas e para muitas igrejas, para muitas denominações. Eu quero falar sobre revamento, reforma ou restauração. O que é realmente que a igreja está precisando? Qual é realmente a grande necessidade da igreja? Vejam só o que disseram alguns grandes escritores. Billy Graham, ele disse o seguinte: a maior necessidade dos cristãos e das igrejas atualmente é de um genuíno reavivamento. Ellen White, outra grande escritora, disse o seguinte: um reavivamento da verdadeira piedade entre os cristãos, eis a maior e a mais urgente de todas as necessidades. Bem, pessoal, o que será realmente que é mais importante? Um reavivamento e reforma ou uma restauração da igreja? E eu digo para vocês, como falar de reavivamento, essa que é considerada por muitos a grande necessidade da igreja, se esta igreja, Laodiceia que é símbolo da mornidão, símbolo da omissão, símbolo da ausência da graça, símbolo da indiferença. Como falar sobre reavivamento se a igreja, até independentemente da sua denominação, está na UTI? Mas se faz muitas coisas na igreja para dar a impressão de que ela está passando por um reavivamento. Mas será isso verdade? Vejam o que disse o grande escritor A.M. Bounds. O que a igreja necessita hoje não é de mais e melhores mecanismos, novas estruturas, nova organização, novos métodos ou até quantidade de métodos. A igreja precisa de homens que tenham o Espírito de Deus e que sejam homens de oração. E então, pensando nesse tema de reavivamento ou reforma ou restauração, eu quero falar de 3 necessidades básicas para uma igreja. E para isso, eu quero convidar vocês a lerem comigo aquele verso bíblico tão conhecido de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 3 passos contidos aí em 2 Crônicas 7,14. O primeiro deles, a humildade. Seria bom admitir a falta de humildade. Um outro escritor, Randy Maxwell, ele disse o seguinte: a humildade seria necessária para reconhecer a falta de humildade. Quantos crentes teriam a humildade de reconhecer que precisam ser humildes? Essa palavra de 2 Crônicas 7,14, a primeira necessidade, humildade, ela está pulsando no coração já meio enfraquecido da igreja. Vejam agora a segunda necessidade, a oração. Se o meu povo se humilhar e orar, e eu conto para vocês uma historinha bem simples. Charles Spurgeon, ele mostrava certa vez a sua igreja para algumas pessoas que estavam visitando essa igreja. E ele fez o seguinte, ele disse para as pessoas: quero que vocês vejam a nossa usina de energia da igreja. E ele então se dirigiu a uma sala, abriu a porta da sala e aquelas pessoas viram ali dentro daquela sala, sabe o quê? Uma porção de homens ajoelhados em oração. Se meu povo orar, se meu povo orar. Meus irmãos, tendo em vista que os cultos de oração são os menos frequentados da congregação e que os templos nessas ocasiões estão jogados quase que as moscas, não podemos deixar de mencionar. E olha, eu faço isso
com tristeza que os dirigentes desses chamados cultos de oração, os pregadores desses cultos de oração, acabam, na verdade, demonstrando o seu verdadeiro fracasso e o da sua congregação, ao falarem que Deus não se importa com quantidade, se importa com qualidade. Estão tentando aplacar a consciência sua e a da congregação. O conhecidíssimo verso de Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, é dirigido por alguém que espera a permissão para adentrar o coração da igreja, o coração das pessoas. Quão triste têm sido os cultos de oração da igreja, dessa igreja laodiceana, em tempos em que os templos estão deixando de ser chamados de igreja para receberem outros nomes mais simpáticos, mais atrativos. O que dizer? Bem, vamos ao terceiro aspecto importante para uma igreja que espera reavivamento, reforma ou restauração. É a importância da confissão dos pecados entre os irmãos. O maior exemplo disso foram os discípulos de Jesus, que depois da sua assunção ao céu, se reuniram no cenáculo do templo para quê? Para orar e confessar os pecados que haviam entre eles, o desejo de poder entre eles, quem queria ser o primeiro entre eles precisavam acertar essa situação. E vejam o que diz Tiago 5,16, portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros. E ele pergunta lá em Tiago 4, 1 e 2, de onde procedem as guerras e contendas entre vós? Invejais e nada tendes, viveis a lutar e a guerrear uns contra os outros. Amigos e irmãos, essas desavenças na verdade sempre existiram. Entretanto, nesses últimos tempos alcançaram níveis alarmantes. Intrigas e contendas na verdade têm minado a vida espiritual da igreja como um todo. Há congregações nas quais os irmãos mal se falam uns com os outros. Como falar em reavivamento numa igreja nessa situação? Por causa disso, semanas de oração e até mesmo jejum são promovidos pela liderança da igreja, da congregação, para tentar conseguir um reavivamento entre os irmãos. Mas Isaías 58, verso 4, está clamando nos ouvidos da igreja. Ele diz o seguinte: eis que jejuais para contendas e rixas. Jejuando assim, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Não faz muito tempo, gente, eu presenciei uma cena que me entristeceu muito, entristeceu toda a congregação que presenciou. Dois líderes de uma igreja, um homem e uma mulher, eles travaram uma discussão tão acirrada após o culto, ferindo-se mutuamente com palavras tão ásperas, que aquela irmã precisou ser levada a um hospital porque a sua pressão arterial estava muito alta e ela chegou a ter um princípio de infarto e ficou internada naquele hospital por 3 dias. Meus amigos, não podemos tapar o sol com a peneira. Reavivamento numa igreja que está vivendo com pouca oração, sem espírito de humildade, pelo contrário, como eu já acabei de contar essa história, reavivamento numa igreja assim, eu sinto muito em dizer, mas a perdurar isso, esse reavivamento ainda vai permanecer. Na verdade, a igreja está enferma, está doente, ela precisa muito mais do que reavivamento. Sem outras coisas antes do reavivamento, este não virá. A igreja precisa mais do que isso. A igreja precisa de cura.
ela precisa de restauração. É preciso ficar restaurado. Restauração a qual situação? A qual situação a igreja necessita ser restaurada? E então, em nosso próximo vídeo, eu quero abordar este assunto que é mais importante, que é reavivamento e reforma, restauração. E eu tenho certeza que todos vocês, assim como eu, ficarão impressionados com esta verdade de que a igreja, na verdade, antes de tudo, precisa ser curada, precisa ser restaurada.